Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Melhorou. Aleluia. Abra a sua Bíblia nesta noite. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Joel capítulo 2, versículo de número 28 e o 29. Glória a Deus. Joel capítulo 2, versículo 28 e o 29. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis sentar nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, quero chamar sua atenção nesta noite. Nós vamos finalizar mais uma de nossas campanhas, e o tema desta campanha é avivamento. Deus já tem falado por intermédio de todos aqueles que passaram neste altar para pregar a palavra de Deus sobre esse tema. E nesta noite nós cremos que não é diferente. Cremos que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Pois o profeta Joel, quando profetizara a respeito do avivamento, a história nos diz que a época em Israel estava em um momento muito tenebroso. O nome de Joel significa Jeová é Deus. E quando nós analisamos acerca deste profeta, nós fazemos uma observações e não encontramos ele falar sobre algum rei que na sua época precisou Deus levantá-lo para ele falar alguma coisa. Então acredita-se que na época que ele profetizou foi após vir do exílio da Babilônia, quando ainda não tinha levantado reis para assumir a nação. É bem verdade que nós vamos fazer algumas observações nesse texto nesta noite, porque ele diz que nos últimos dias Deus vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. Então, para que esta profecia aconteça, nesta noite nós poderíamos falar a respeito de alguns avivamentos que aconteceu no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento teve também alguns avivamentos marcantes na história. Mas nós achamos por bem de mencionar exatamente da sua época para frente, porque apontara para um avivamento futuro, um avivamento que ia acontecer há muitos e muitos dias depois. Quando esse texto menciona, você faça uma observação, que ele diz: e há de ser que depois derramarei. Então tem uma vírgula. Depois do que ele está falando? Porque em sua época, a sua mensagem era para que o povo de Israel viesse ao arrependimento, porque tinha passado algumas pragas nas suas lavouras e tinha destruído tudo, e essas pragas foram a permissão de Deus, porque a nação não estava querendo mais adorar o Senhor, não estava querendo mais reverenciar o seu Deus.
estava esquecida do que Deus tinha feito para com eles. Então, Joel profetizou para vir arrependimento. Era necessário vir arrependimento para o povo. Mas este arrependimento que Joel está falando, exatamente é uma palavra profética, porque não estava relacionado tão somente à época deles, embora sendo também sua época, mas apontara para o avivamento que ia surgir no futuro. Então, quando ele profetiza, a primeira coisa que nós vemos aqui é que há de ser que depois que, veja, presta bem atenção, em primeiro lugar nesta noite, eu quero destacar o a depois de Joel. Depois de quê? É que era necessário vir alguém primeiro para preparar o caminho para Jesus. E o nome deste homem foi João Batista. João Batista veio em uma época onde a Bíblia diz que encerra o ministério profético do Antigo Testamento, e ele veio para preparar o caminho para o Senhor. E a mensagem deste homem foi exatamente o arrependimento. Não existe avivamento sem ter arrependimento. Arrependimento das más obras, arrependimento dos pecados, arrependimento daquilo que entristece ao Senhor. Nunca na história você vai ver um avivamento vindo da parte de Deus sem antes no coração das pessoas não acontecer uma palavra chamada arrependimento. Para vir avivamento, primeiro o arrependimento é necessário. Por quê? Porque o arrependimento faz com que as pessoas se quebrantem. O arrependimento faz com que as pessoas chorem. O arrependimento faz com que as pessoas se humilhem. Se o arrependimento é genuíno, se o arrependimento é verdadeiro, então tem pranto, tem lamentação, tem choro, tem lágrima, tem quebrantamento, tem humilhação. Se for arrependimento genuíno, então ele estava falando acerca disto. João Batista veio e a mensagem daquele homem era: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João estava chamando de cobra os fariseus da época, que mesmo conhecendo a lei de Moisés, mesmo conhecendo Torá, mesmo conhecendo toda a dedicação que teve para conhecer a palavra, não estava mais querendo viver a palavra, mas estava sendo os homens religiosos que nem entraram no céu e nem deixava quem quisesse entrar, também não conseguia entrar, porque os ensinamentos dele eram falsos. E João Batista começou a alertá-lo e perguntar para aquele grupo de gente: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quando João Batista está falando quem vos ensinou a fugir da ira futura, João está falando sobre o juízo de Deus. O juízo que vai cair sobre toda a nação humana que não quiser se arrepender perante os pés do Senhor, que não quiser se humilhar perante o Senhor, que não quiser reconhecer o senhorio de Cristo. João está falando do juízo final, e eles, quando estava entrando na fila para o arrependimento, para depois poder ser batizado por João no Rio Jordão, então ele estava fugindo de alguma coisa, e João estava dizendo: quem foi que ensinou isso a vocês, de fugir da ira futura? Vocês são cobra, vocês não é para se arrepender. Mas João estava falando com todos, João estava falando dos fariseus. Então, o que a gente vê na época, mas a mensagem dele era: arrependam-se. Arrependam-se dos vossos pecados. Aí ele disse assim: porque eu vos batizo com água, mas vem um outro, vem um após mim, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o qual eu não sou digno de desaltar as sandálias de seus pés. Ele disse: eu vos batizo para arrependimento, mas ele vos batizará, aleluia, com o Espírito Santo, para que possa ser purificado os vossos pecados. Então, enquanto João está pregando a mensagem do arrependimento, eu quero nesta noite abrir um parênteses e dizer: quem quer ter o maior avivamento da face da terra, deve em primeiro lugar tratar consigo mesmo para se arrepender. Se arrepender das obras mortas, se arrepender daquilo que Deus não se agrada, se arrepender de não ter uma natureza inclinada à vontade de Deus, se arrepender porque não dá lugar ao Espírito Santo, se arrepender por não valorizar a obra de Deus, se arrepender porque não dá ouvido
Espírito de Deus, se arrepender por não se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, tem que haver um arrependimento no nosso coração. Porque se não for assim, não vem avivamento. Glória a Deus. Enquanto o crente não se preocupar de deixar o Espírito Santo moldá-lo, transformá-lo, usá-lo, guiar ele, enquanto o crente não entender isso, nunca pode acontecer um avivamento na vida dele. E tem gente esperando que o avivamento aconteça no geral, e isso é bom, eu também espero, mas em primeiro lugar, eu tenho que me dispor para o avivamento começar por mim. O avivamento primeiro tem que começar por mim. Começando por mim, através de mim, Deus vai inspirar os demais e vai mover o coração dos demais. É por isso que o arrependimento não é eu olhar quem, o arrependimento é eu olhar eu. Eu tenho que começar por mim, porque no que eu começo por mim, a revolução do Espírito Santo na minha vida tem que começar aqui dentro do meu coração. Enquanto eu olho A, eu não consigo me concentrar em mim. Enquanto eu olho B, eu não consigo me concentrar em mim. Mas quando eu olho para mim, digo para Deus: me ajuda, me perdoa, me levanta, me ergue, me quebranta. Eu não consigo viver sem a tua presença. Quando eu começo desta forma, então o Espírito Santo começa a fazer algo na minha vida. Quem sabe nesta noite você que chegou aqui está precisando de uma chacoalhada do Espírito Santo na sua vida desta forma. Aleluia! Então João prega o arrependimento. Jesus vem e deixa ser batizado por João. João queria até questionou a respeito, mas ele disse: deixa João, para que se cumpra a justiça de Deus, para que se cumpra a vontade do meu Pai. Então Jesus cumpre nele a justiça de Deus. E quando Jesus vai se levantando do rio e vai, aleluia, se erguendo, João viu, desceu sobre ele o Espírito Santo de uma forma corpórea de uma pomba. Pousou sobre ele e sumiu. Ficou sobre ele. E o que indica isso, pastor? Era um preparamento no Senhor, como homem, para que ele pudesse exercer a vontade de Deus na terra. Depois que ele sai dali, ele começou a iniciar seu ministério com 30 anos de idade. E agora nós vemos muita ação do Espírito Santo usando Jesus nas curas, nos milagres, na ressurreição dos mortos, no arrependimento de pecado das nações. Por onde ele passava, o Espírito Santo marcava avivamento. Por onde ele ia, o Espírito Santo marcava o avivamento. Aleluia! Aconteceu um avivamento extraordinário por intermédio de Jesus, o Espírito Santo tomando para ressuscitar Lázaro depois de 4 dias de morto. Ali foi um dos grandes avivamentos. Outro avivamento que aconteceu foi quando ia saindo da cidade de Naim uma viúva e seu filho que estava morto em um esquife, onde Jesus disse: mulher, não chores. Tocou no esquife e disse ao mancebo: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E ele levantou. Outro avivamento aconteceu na casa de Jairo. Quando ele chegou lá, a menina estava morta e ele mandou Pedro e João entrar, e o casal, o pai da menina, e quando ele pôs a mão, disse: talita cumi, aqui te digo, levanta-te. E a menina levantou. Outro avivamento também aconteceu naquela casa. Um grande avivamento aconteceu na casa de Pedro, quando Jesus foi até a casa da sua sogra, e quando entrou, encontrou ela gemendo de febre. Jesus olha para ela, tocou a mão. Quando estendeu a mão e usou autoridade, a febre foi embora. A mulher põe os pés no chão e correu para fazer alguma coisa para comer. Porque enquanto não tem um avivamento na vida de alguém parece que até está morto espiritual. E na realidade é isso mesmo. Não tem força de ir para o culto, não tem força de fazer nada, não tem força de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque está morto espiritual. Mas depois que o avivamento entrar, a pessoa se alegra, a pessoa fica de pé e a pessoa começa a fazer alguma coisa para Jesus. É muito fácil de notar quem está no avivamento e quem está fora. Quem está
no avivamento tem um rosto alegre. Quem está no avivamento tem um rosto feliz. Quem está no avivamento está animado. Quem está no avivamento está disposto. Quem está no avivamento está fazendo. Mas quem não está no avivamento está apagado. Quem não está no avivamento está morto. Quem não está no avivamento está no escuro. Quem não está no avivamento é morto, relaxado. Não se preocupa com a obra de Deus, não se preocupa com nada. Não tem nada que vem do Altíssimo. Mas quem está vivendo o avivamento dentro de si, não pode nem ser da hora do culto. Se preocupa de vir para a casa de Deus. Porque quem está vivendo o avivamento quer adorar o Altíssimo. Quer adorar a Jesus de Nazaré. Aleluia! Avivamento. O avivamento, enquanto por onde Jesus passara, o avivamento estava sobre ele. Era notório. A multidão corria para ouvir. Quem não queria ouvir um homem que ele próprio era o avivamento? O Espírito Santo estava sobre ele de uma forma sobrenatural. E o avivamento acontecia onde ele chegasse. A alma se rendia a seus pés. Demônio era expulso. Defunto era ressuscitado. Paralítico andava. Cego via. Surdo escutava. Mudo falava. Por quê? Porque estava sobre ele o avivamento. Jamais na história de Israel se pode imaginar um avivamento tão grande. E outra coisa, até nos seus ensinamentos os homens diziam: ele fala diferente, fala com autoridade. Sabe por quê? Porque quem vê o avivamento fala com autoridade. Nem Jonas, que com a sua palavra se arrependeu, Nínive. Nem Jonas chegou aos pés, porque em Jonas teve um grande avivamento, mas nem nele chegou aos pés do avivamento que causara Jesus. Mas era necessário, ainda era necessário, alguns depois ainda. E depois que Jesus, ao escolher 12 apóstolos e caminhar, em João está escrito que Jesus chegou até seus discípulos após a ressurreição dos mortos. Após a ressurreição, ele chegou perto de seus discípulos e soprou sobre ele o Espírito Santo. Entenda que até ele não morrer, todos que estavam andando com ele ainda não conheciam o Espírito Santo. Depois que ele morreu e Deus o ressuscitou ao terceiro dia, ele veio sobre os discípulos e soprou o Espírito Santo sobre ele. Depois que o Espírito Santo, os discípulos receberam o Espírito Santo, aí começou uma nova fase na vida dos discípulos, porque o Espírito Santo entrou na vida deles com a regeneração. Não tem condições de Deus avivar um homem e uma mulher se antes o Espírito Santo não regenerar. E a regeneração do Espírito Santo é transformar, é santificar, é purificar. Avivamento sem santidade não é avivamento. Avivamento sem obediência não é avivamento. Avivamento é depois que o Espírito Santo regenera. E a regeneração entrou para mudar de dentro para fora. E os discípulos começou a passar pela regeneração do Espírito Santo. É tão tal que eu quero dizer a você que quando Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles, da mesma forma hoje, é todos que entregam a vida a Jesus. No momento em que entrega a vida ao Senhor e o recebe como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra para regenerar. Diga assim: eu tenho o Espírito Santo. E o causador, o agente central do avivamento é o Espírito Santo. Então o discípulo começou a ter uma nova fase.
A regeneração da mudança da velha natureza para a nova. De forma que é aí que começa o trabalhar do Espírito Santo para arrancar os vícios, o trabalhar do Espírito Santo para tirar a soberba, o orgulho, a prepotência, a mentira, o trabalhar do Espírito Santo para tirar a inclinação pelo pecado imoral, o trabalhar do Espírito Santo para lavar o homem e a mulher por dentro, de forma que quem se prostituía, depois que é regenerado pelo Espírito Santo, não se prostitui mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem usava droga, não usa mais. Porque o Espírito Santo regenerou. Toda a vida, ou toda pessoa que diz que tem Deus, mas não deixa o Espírito Santo regenerar para mudar de vida, essa pessoa ainda está faltando conhecer a Deus. Precisa conhecer a Deus melhor, porque não sabe qual é a ação do Espírito Santo, não conhece o Espírito Santo. E Jesus alertou a igreja. Jesus disse assim, que o mundo não conhece o Espírito Santo, mas vós o conheceis. Jesus disse para a igreja, o mundo não conhece, mas vocês conhecem. Então nós conhecemos Ele. Quem é Ele? A terceira pessoa da Trindade. Quem é Ele? O agente central do avivamento. Quem é Ele? O que causa arrependimento. Quem é Ele? O que causa mudança na minha e na tua vida. Que sem Ele não há salvação, sem Ele não há transformação, sem Ele não tem justiça, sem Ele não tem santificação, sem Ele ninguém vai ser arrebatado, sem Ele o homem e a mulher não conseguem sair do lamaçal do pecado. Todos que saem, conseguem sair do lamaçal do pecado, é porque Ele entrou na vida, Ele faz parte, Ele está lá. E eu sei que nesta noite Ele vai fazer uma obra linda aqui. Aleluia. 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 O Espírito Santo está nesta noite aqui mais uma vez. Abra sua boca para adorá-lo, glorificar o seu nome, exaltar o seu nome. Oh, aleluia. Vai calamash, herede calamash. Adore a Cristo nesta noite. Você que chegou aqui sem força, desanimado, abatido, com raiva, irado, com pensamento negativo, nesta noite lá vai, em nome de Jesus de Nazaré, se renda ao Espírito Santo, porque Ele quer avivar a tua vida. Ele quer avivar a tua vida nesta noite. Daí, calamaché, decastruída labás. Tem gente espantada com línguas estranhas. Fique espantado com línguas estranhas não. Até a línguas estranhas é do Espírito Santo. Abra a tua boca, você que é batizado com o Espírito Santo, e dá lugar, porque Ele quer renovar você aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Oh, amigo, Espírito Santo de Deus, tiver um crente crendo nesta palavra, dando glória, animado, abrindo o coração nesta noite, eu te peço, meu querido amigo, que o Senhor renove nesta noite, renova em nome de Jesus, renova as forças, renova a fé nesta noite, renova nesta noite, em nome de Jesus. Agora Jesus passa 40 dias e 40 noites, dando as últimas instruções aos discípulos, e na presença de 2 anjos ele sobe. Mas antes, ele deixa um recado: ficar em Jerusalém. Os discípulos já tinham o Espírito Santo depois que ele soprou, mas ele disse: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aqui ele já estava apontando para essa profecia de Joel. E depois, sempre tem um depois,
serei minha testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e nos confins da terra. Então, quando ele subiu, que há cerca de quase 500 irmãos olhando ali, os dois anjos olharam para eles: varões galileus, por que vocês olham assim para esse que está subindo? Porque este que está subindo, um dia ele há de descer. Falando do arrebatamento da igreja. Então, ele se cobre nas nuvens. Qual foi o mandamento? Ficai onde? Em Jerusalém. Então, da forma que eles desceram do monte, correram para Jerusalém e ficaram lá, unidos, reunidos em oração, esperando o que? A promessa. Que ele disse: ficar em Jerusalém até que é do alto seja revestido de poder. E todos unânimes, no mesmo propósito, com a mesma oração, todos esperando pela mesma fé, o concretizar da profecia. Após 10 dias que o Senhor tinha ido aos céus, na sua ascensão, o Espírito Santo veio e encontrou aproximadamente 120 irmãos, orando, jejuando, pedindo ao Pai que cumprisse a palavra sobre ele. E aí o texto diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo de número 1 em diante, o texto faz uma referência muito linda, como ele chegou. Ele chegou de uma forma extraordinária. Vale lembrar que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha, avivava, causava a vontade de Deus, concretizava a vontade de Deus e subia. Mas no Novo Testamento, a partir de Atos, no capítulo 2, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento vermente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Olha o que houve no momento do batismo com o Espírito Santo. Primeiro, o texto diz que de repente, e o que é o de repente para você? É quando você menos espera. Ele não avisou. Ele chegou no momento de repente, surpresa. Chegou de repente, veio do céu um som, como de um vento vermente e impetuoso. Então o povo começou a sentir e ouvir um som vermente e impetuoso, e entrou toda naquela casa, encheu a casa em que estavam sentados. E foram vistas, eles viram o que, pastor? Línguas repartidas como que de fogo. Eles viram pousar na cabeça dos irmãos uma língua com uma labareda de fogo, como que de fogo pousar sobre os irmãos. E quando a língua pousava sobre eles, eles começaram a notar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pousaram sobre eles do Espírito Santo e falar em outras línguas. Aí eles falaram a língua para que pudessem testificar que realmente eles foram batizados com o Espírito Santo. O avivamento aconteceu naquele lugar. Incendiou tudo. Incendiou tudo. Mas para acontecer esse avivamento, entenda o texto, estavam todos reunidos. Reunido aqui, meu irmão, é um laço familiar.
O que eu tenho é teu, o que tu tem é meu, e a gente está no mesmo propósito. Em oração, compartilhando da mesma fé, dos mesmos sentimentos. Ali não tinha 10 favor e 10 contra. Ali não tinha 10 orando para dar certo e 15 orando para dar errado. Ali não tinha um com a cara bonita e o outro com a cara feia. Ali não tinha um sorrindo com um sorriso no canto da orelha e um com a cara parece que chupou limão. Ali tinha todo feliz, todos alegres, no mesmo propósito. Aí o Espírito Santo olhou e Jesus liberou, e ele desceu. Desceu sobre cada um deles. Sabe qual é o mal? O nosso mal é que a gente, muitas das vezes, não consegue ter essa união com o Espírito Santo que é que tenha. Porque Deus ainda sonda coração. Deus ainda sonda pensamento. Enquanto que as coisas para mim ficam ocultas, para Deus nada é oculto. E a Bíblia diz que Ele começa a revelar em seus servos. Eu preciso que Deus olhe para mim e veja o meu coração por inteiro com amor, com desejo de receber o Espírito Santo. Vivemos em uma época de quem não é batizado ainda com o Espírito Santo não tem aquela preocupação como os antigos, que vivia de joelho dizendo: eu quero ser batizado, Jesus, eu quero receber desse poder, Jesus, eu quero ser cheio desse poder, Jesus. Me lembro em minha época que eu via jovem de joelho chorando e dizendo: batiza-me com o Espírito Santo, porque o batizador é Jesus. Batiza-me e me reveste do teu poder. Hoje, se não é batizado com o Espírito Santo, quando Ele quiser me batizar, Ele me batiza. Sim, é quando Ele quer, mas Ele está sondando os desejos do teu coração. O que você deseja? Qual o avivamento que nós estamos esperando? Está na hora, igreja de Jesus Cristo, está na hora de nós nos unir mais e pedir para Deus o avivamento de uma forma mais plena. Você ora para Deus me avivar, e eu oro para Ele avivar você. E aí, um orando pelo outro, foi assim que aconteceu ali. E o Espírito Santo chegou. Ai, quando Ele chega, quando Ele chega, você não é mais o mesmo e nem a mesma. Quando Ele chega, você muda. Quando Ele chega, quando Ele chega, você não consegue ser mais a mesma. Você não consegue ser mais o mesmo. Porque Ele chega para ressuscitar em você a nova natureza, criada por Deus em santificação e honra. Quando Ele chega, as coisas ficam diferentes. Se você ainda é um tipo de crente encrenqueiro, raivoso, que não perdoa, nem arranca o que está no coração, as mágoas, que qualquer coisa quer virar guerra, você ainda não conhece o Espírito Santo. Aleluia a Deus, glória a Deus. Espírito Santo é meigo, Espírito Santo é manso, o Espírito Santo é santo. Espírito Santo, o crente que tem Ele, que todos é para ter. Mas se Paulo duvidou de alguns em Corinto,
quando ele disse: mas se algum de vós não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Eu estou crendo nesta noite que você que está aqui, que já fez a sua aliança com Jesus, você tem ele. E depois que o Espírito Santo entrou, irmãos, ele não entrou só para que eles ficassem dentro de casa falando em línguas estranhas, só orando ali. Ele entrou para fazer uma revolução em Jerusalém. Depois que os irmãos foram cheios, que se levantaram, revestidos de poder, eles foram para testificar da morte e da ressurreição do Senhor. Onde eles chegaram, eles pregavam o Evangelho. Então, o revestimento de poder na vida dos irmãos foi para que eles tivessem autoridade e autonomia do céu para pregar o Evangelho. E diz a Bíblia, por onde aqueles apóstolos passaram, acontecia avivamento. É tão tal que em Joel está escrito que vai ter visões, ter sonho, vão profetizar, tudo na descida do Espírito Santo. E tinha um homem, em Atos do capítulo 10, um homem chamado Cornélio, que estava querendo que acontecesse em sua casa também o avivamento de poder. É interessante, não era judeu, era gentio, mas guardava os preceitos judaicos, e o nome se dá a isso, prosélito. Prosélito é um gentio que não quer se conformar com a vida gentílica, mas quer guardar os princípios de Deus pelo judaísmo. E Deus viu isso nele. E ele era um homem de boa fama, dava muita esmola e orava muito. E Deus lhe deu uma visão. Cornélio viu um anjo chegando para ele e disse: Cornélio, quem era ele? Uma autoridade sobre um grupo de soldados romanos. E um grande grupo. Mas ele queria Deus. Cornélio era uma autoridade, mas ele queria Deus. Como é lindo ver uma autoridade querendo Deus. E quem quer Deus, Deus também quer ele. Quem não rejeita Deus, vai à procura de Deus, Deus também vai à procura dele. E ele estava em seu quarto, e de repente um anjo chega e diz: Cornélio, está anotado no memorial de Deus as tuas esmolas e as tuas orações, tua cesta básica, o que tu tem feito pela população. Deus tem se agradado, e Deus também tem se agradado das tuas orações. Mas Ele me enviou aqui para te dizer uma coisa, que ainda te falta uma coisa para ser salvo. Porque Cornélio poderia pensar que era salvo pelas obras, pelas boas obras. Mas é aquilo que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 8, que ninguém vai ser salvo pelas obras, mas vai ser salvo depois que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Agora, depois que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, continua fazendo as boas obras, porque nós fomos chamados para praticar boas obras e sermos filhos de Deus. Mas sem Jesus Cristo, as boas obras não salva ninguém. É bom continuar com ela, mas melhor ainda correndo para os pés de Jesus. E Cornélio queria Jesus, e de repente ele fica preocupado e diz: o que é que me falta? Aí o anjo diz: manda chamar Pedro, que está lá na casa de um Simão, e traz Pedro cá na cidade de Jope, traz para cá. E ele enviou um soldado piedoso, alguns homens, foi na casa de Pedro. E interessante que enquanto aqueles homens iam chegando na porta de onde estava Pedro hospedado, Pedro estava num terraço, e era na hora dele orar. E enquanto ele vai orar, tem fome, e de repente ele primeiro vê
E no momento que ele está preparando a comida, Pedro tem um arrebatamento de sentido. Olha a profecia se cumpriu em Atos 2. Mas o Espírito Santo achou por bem dar continuidade. Tudo sendo trabalhado por ele para a casa de Cornélio conhecer também o Espírito Santo. Diga assim: o Espírito Santo está trabalhando para que a minha casa o conheça melhor. E ele lá, Pedro viu o lençol se abrindo nos 4 cantos do céu e descendo, e dentro do lençol Pedro viu vários tipos de animais, e uma voz que dizia para ele: Pedro, mata e come. E Pedro dizia: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca colocarei coisa imunda na minha boca. Pois ali tinha animais que era proibido o judeu comer. Mas a voz dizia: Pedro, não chame de imundo o que eu já purifiquei. Mata e come. E ele dizia: não posso colocar coisa imunda na minha boca. E a voz dizia: não chame de imundo aquilo que eu já purifiquei. Mata e come. E ele dizia: não posso colocar na minha boca nada imundo. E a voz de recolhendo de volta no lençol aquela visão, e a voz disse: não chame de impuro o que já purifiquei. O Espírito Santo estava dizendo para Pedro: o que tu acha que é impuro, que é o gentil, fica ciente que o caminho da salvação, com a morte e a ressurreição do Senhor, já foi aberto. E aquilo que tu chama de impuro já não é impuro mais, porque eu também vou purificar. E a primeira casa que ele foi a de Cornélio, porque mesmo sendo um homem de boas obras e de oração, mas estava faltando a santificação no Espírito Santo. Reconheceu o Senhor como senhorio. E de repente, quando Pedro, pensando ainda naquela visão, alguém perguntou que Pedro estava hospedado lá. Ao Espírito Santo disse: esses homens veio até a ti porque eu o trouxe, e tu vai com ele, e não questiona, porque foi eu que trouxe. E dormindo aquela noite, depois foi para o lugar onde estava Cornélio. E quando chegou lá, Cornélio tinha reunido toda a casa, os amigos, vizinhos, e estava esperando Pedro. E quando Pedro colocou o pé na casa, Cornélio se prostra de joelho para adorá-lo. Pedro pega pela mão e diz: levanta, Cornélio, porque eu sou homem igual a tu. Eu não posso receber adoração, Cornélio, mas diga o que é que está acontecendo. Aí ele começou a contar acerca da visão que o anjo chegou para ele, falou das obras, das esmolas, das orações. Mas só que tinha uma coisa que estava faltando, e só Pedro podia falar. Aí Pedro entende e abre a boca e diz: agora eu sei. No momento ele queria questionar: tu sabe que a salvação é para o judeu. Mas depois, quando ele estava falando acerca das profecias para se cumprir em Israel, o Espírito Santo caiu sobre todos na casa, e de repente todos começaram a falar em novas línguas. Um grande avivamento aconteceu na casa de Cornélio, que sem conhecer a Jesus, mas no momento que Pedro falou acerca do mestre, Cornélio aceitou com a casa e os vizinhos, e o Espírito Santo tomou conta da casa, enchendo todos de uma forma sobrenatural, e línguas repartidas como que de fogo também aconteceu lá na casa de Cornélio. E Pedro entendeu que a salvação só não é para os gentios, para os judeus, mas é também para os gentios e toda nação que crê que Jesus Cristo é Senhor. E nesta noite eu quero te dizer que o Espírito Santo já está aqui na sua vida. E eu sei que o Espírito Santo trouxe uma pessoa nesta noite para fazer um trabalhar diferente. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Ele disse que o jovem, aleluia, ter sonho, filhos e filhas, ia profetizar ali, tanto no batismo com o Espírito Santo, recebendo o dom de profecia, mas relacionado também
o dom da palavra, para que possa profetizar pela palavra, na pregação da palavra. Porque o profeta de hoje no Novo Testamento não é como o profeta do Antigo Testamento. Alguém tem um dom de profecia e pensa que é profeta e não é. Não é quem tem um dom de profecia que é profeta. O profeta é que tem um dom da palavra. É na exposição da palavra que o Espírito Santo está salvando vidas. Exposição da palavra para o povo. É a palavra que traz avivamento. De forma que pelo dom de profecia, alguém enganado pelo seu próprio espírito pode até errar, mas pela exposição da palavra ninguém erra. E nesta noite eu quero profetizar na tua vida, debaixo do sangue de Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha transformar você e lhe encher de uma forma sobrenatural, arrancando de você qualquer vício, qualquer inclinamento à carne, te levantando como profeta. Abra a tua boca, adora Jesus, adora Jesus, adora Jesus, adora Jesus, adora Jesus, adora Jesus nessa noite. Recebe avivamento nessa noite. Recebe avivamento nessa noite. O Espírito Santo está aqui para avivar você. Recebe, recebe, recebe. Em nome de Jesus, recebe o toque do Espírito Santo. Olha ele que toca aí, rapaz. Olha ele que toca aí, olha. Recebe, recebe, recebe. Recebe o toque do Espírito Santo. Tem calamachaia de Castro e da Lamas. Chagamaia de Calamas, de Calamas. Fala em línguas estranhas nesta noite. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca. Receba renovação, receba renovo. Receba renovo, receba renovo. Receba renovo, receba renovo. Eu vou deixar você adorar. Tem gente ainda desconcentrada. Aleluia. Icamachai de calamaché. Alamai de calabash. Iri de castrui da labas. Icamaue. Chai de camalauê. De castrui de calamaché. Recebe, recebe nesta noite. Você pode até estar cansado e estar cansada, mas o Espírito Santo entra arrancando o cansaço. Quem não é batizado com o Espírito Santo, dê glória com aleluia. Dê glória com aleluia. Porque nesta noite de fechamento de campanha, o Espírito Santo pode chegar até na tua vida e Jesus batizar você. Diga, me batiza Jesus, me batiza Jesus. Os que são batizados, abra a boca para dar glória. Abra a boca para dar glória nesta noite. Eu profetizo na tua vida, crente morto, o toque do Espírito Santo. Calamaia, calamaché. Dei calamauê, arai de calamas. Ele me calamas, ara de calamas. Dei calamauê, ai de calamaché, de calamas. O Espírito Santo está aqui. E amashi de calamachai de calamash. Ai calamauê de calabash, ara de calamas. Aleluia. De calamauê, de castrui da lamas. Deus está aí, Deus está aí. Tem fogo aí, irmão. Tem fogo aí, tem fogo aí. Tem fogo no altar aí, tem fogo aí, tem fogo aí. Receba, receba. Receba fogo de Deus nesta noite. Receba. Caia por terra toda a frieza nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Que o Espírito Santo toque ao seu coração nesta noite e aqueça a sua alma e seu espírito neste lugar. Aleluia. Depois de
que você se arrepender, depois que você começar a buscar, depois que você começar a se unir, depois que você começar, depois que você começar a jejuar, depois que você começar a pedir, depois você recebe. Da calamaxere de calabás. Daí lamaxi de camauê de calamás. Pica maxa. Ai, ia lamai de gamás. Vai recebendo, a unção está descendo, a unção está descendo, a unção está descendo. Não se conforma a voltar da mesma forma, não. Não se conforma, não. Abre a tua boca para dar glória. Abre a tua boca para dar glória. Se concentra no céu. Se concentra no céu. Se concentra no céu. Não tenha medo do poder de Deus. O poder de Deus não mata ninguém. Quem mata é pecado. Aleluia. Abre a tua boca para adorar aqui. Daí amachai de calamaché de calamás. Olha a presença dele nesta noite. Olha a presença dele nesta noite. Não se prenda se o Espírito Santo quer tomar você em choro, quer tomar você em lágrima. É uma obra que ele está fazendo na tua vida. Se prenda não, faz vergonha não. Vergonha é sair cru, vergonha é sair da forma que chegou, vergonha é sair desanimado, mas chorar, sair renovado, sair transbordando da glória de Deus, do poder de Deus. Vai vergonha para ninguém. Adore, 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 adore. Oh, vai calamar, arade calamás. Eu estou vendo lágrimas. É o Espírito Santo que está em você, rapaz. Ei, moça, deixa o Espírito Santo, aleluia, renovar a tua vida aqui nesse lugar. Ei, mocidade, deixa o Espírito Santo renovar você. Ei, crianças, deixa o Espírito Santo te renovar. Ei, ministério da casa do Senhor, deixa o Espírito Santo te renovar. Ei, mulher, homem, senhoras e senhores, deixa o Espírito Santo renovar você nesta noite. Calamaia. Daí calamacha, era de calamás. Onde o Espírito Santo está, não tem lugar para demônio. Onde o Espírito Santo está, meu irmão, não tem lugar para pecado. Onde o Espírito Santo está, não tem lugar para imundícia, não tem lugar para impureza, não tem lugar para o inclinamento do pecado moral. Não tem lugar. Tem lugar para santidade, santificação, pureza, transformação, regeneração, poder de Deus, dons espirituais, dons ministeriais, dons do Espírito Santo. Onde ele está, só tem lugar para Deus operar. Eu vou deixar você adorar. Ainda tem gente que não está conseguindo adorar. Fica de pé, igreja. Fica de pé adorando o Senhor. Fica de pé adorando o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se ele te usar na marcha aqui, você pode marchar. Se ele te tomar em profecia, você pode profetizar. Se ele te tomar aqui numa visão, depois você pode falar. Aqui o lugar é dele. Porque por ele, por ele, são todas as coisas. Aleluia. Olha a unção do Espírito Santo aí. Toca mais, Jesus. Toca nela, toca nela, toca nele, toca nela. Quebranta coração de pedra aqui nesta noite. Reacende coração apagado nesta noite. Dá lá marcha. Avivamento, Senhor. Nós te pedimos avivamento. Avivamento. No avivamento tem choro. No avivamento tem quebrantamento, irmãos. No avivamento tem renovação. No avivamento tem línguas estranhas. No avivamento tem poder de Deus. No avivamento tem trabalho de Jeová. Aleluia.
Aleluia. Como é bom sentir a presença dele. Como é bom sentir a presença do nosso amigo Espírito Santo. Como é bom, meu Deus, meu Pai. Oh. Acalamachai de calamash. E camauei ai de calamashi de calamas. Aleluia. Aleluia. Não tem como sentir o poder de Deus desconcentrado, conversando, olhando para um, olhando para outro, meu irmão. Não tem. Você tem que dar lugar a Deus para Ele chegar até você. Ih, calamash. Receba, receba, receba. Receba o poder de Deus, receba a renovação espiritual. Receba, seja cheio, seja cheia, seja transbordante do poder do Espírito Santo nesta noite. Aleluia! O Espírito Santo é tão tremendo que o apóstolo Paulo, pregando em Tessalônica, veio tanta gente com livro de arte mágica caríssimo, lançaram ao pé da praça, fizeram monturo, colocaram fogo nos livros de magia e disseram: nós queremos Jesus Cristo, nós queremos Jesus Cristo, nós queremos Jesus Cristo. Um avivamento aconteceu em Tessalônica, outro avivamento aconteceu lá em Filipe. Paulo, perto da meia-noite, Silas, louvando e adorando, todo chicoteado porque tinha expulsado o demônio de uma jovem. Daqui a pouquinho, Deus mandou um vento do céu, abriu todo o alicerce e um grande avivamento aconteceu em Filipos. E não é diferente dessa noite aqui. Olha o avivamento aí, ó. Olha o avivamento aí, olha o avivamento aí, olha o avivamento aí. Eu sinto muito se você ainda não está sentindo. Sabe o que é? Coração duro, ainda não abriu, falta de perdão, falta de humilhação, falta de reconhecer a soberania do Espírito Santo, falta de reconhecimento. Mas aquele que está dando lugar, eu posso ver no rosto o brilho do Espírito Santo nesta noite. Recebe aí, ó. Recebe, 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 recebe. Recebe em nome de Jesus. Recebe. Toda impureza caia por terra nesta noite. Todo desperdício caia por terra nesta noite. Toda mentira caia por terra nesta noite. Toda calúnia caia por terra nesta noite. Toda palavra de praguejamento caia por terra nesta noite. Eu dou uma ordem no mundo espiritual. Se tiver algum demônio desavisado em nosso meio, lá vai. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Da calamash, cheire de calamash. Tem gente sendo liberto aqui nesta noite. Tem gente sendo liberto aqui nesta noite. Onde tem avivamento tem cura. Onde tem avivamento tem milagre. Oh meu Deus. Eita, olha a palavra aí, vou liberar. Em nome de Jesus haja cura na tua vida. Em nome de Jesus haja cura na tua vida. Qualquer momento você vai agradecer nesse altar cura desses cultos aqui. Em nome de Jesus recebe cura nesta noite. Cura. Cura no teu corpo. Eu libero Jesus. Eu profetizo em teu nome segundo a tua palavra que eu estou pregando nesta noite, nesse avivamento. Eu profetizo cura na tua vida. Cura na tua vida. Milagre de Deus. Milagre de Deus. Eu profetizo libertação na tua vida. Libertação. Libertação, libertação, libertação. Daí camalamachara de castruída labas. Bem calamauê, para de calamas. Aleluia.
aleluia, aleluia, meu Deus, aleluia. Shiriminho, Lakai, Alamawe, Shai, Dekama, Dekastrui, Alamawe, Sharai, Dekamas, Ikama, Shai, Dekalamas. Recebe, meu irmão. Recebe, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe desse avivamento. Recebe desse poder de Deus. Receba nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Calama, de Calamaue, de Castrui. Charai. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Aleluia. Da Calamaue, Xará, de Castrui. Vai recebendo, 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 recebendo. Recebendo em nome de Jesus, recebe. Recebe, recebe, recebe. Recebe. Vai, Calamaché. Aleluia, aleluia, aleluia. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia, aleluia. Não é só nos adultos, é sobre toda a carne. Não é só nos homens, é sobre toda a carne, as mulheres também. É sem exceções de pessoa. O Espírito Santo desce sobre o alto, desce sobre o baixo, desce sobre o gordo, desce sobre o magro, desce sobre o preto, desce sobre o branco, desce sobre todos e todos. O Espírito Santo faz a pessoa. Desce sobre as mulheres, desce sobre os homens. O Espírito Santo desce. 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 E Ele está descendo aqui nesta noite. Ele está descendo aqui nesta noite. Da Calamachai, de Calamauei, de Castro. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Dai Calamauei, Charai, de Calamas. Aleluia.